Olá, tudo bem? A partir de agora começa mais um Universiência, um programa feito por TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente mostra a importância das produções científicas do Nordeste e como elas têm transformado a vida das pessoas. Vamos ver agora quais pesquisas iremos conhecer no programa de hoje. Pesquisadores do Instituto Federal Baiano, campus de Guanabi, transformam drones em ferramentas tecnológicas de pesquisa em diversas áreas. A iniciativa promove aprendizado prático e inovação tecnológica na formação de estudantes. Em Campina Grande, cientistas da Universidade Estadual da Paraíba desenvolvem tecnologias capazes de identificar a presença de metanol em bebidas. Veja também, em São Luís, pesquisadores do Instituto Federal do Maranhão desenvolveram tecnologias inclusivas para descrever peças de roupas e ampliar o acesso de pessoas com deficiência visual à moda. E ainda, nós vamos revisitar pesquisas e acompanhar como elas se desenvolveram ao longo do tempo, como o projeto da Universidade Federal de Sergipe, que desenvolveu uma pesquisa relacionada ao tratamento fisioterapêutico no controle da enxaqueca. Tudo isso e muito mais você confere agora no Universiência. O Instituto Federal Baiano, campus de Guanabi, está revolucionando a educação local com uma iniciativa inovadora. É o projeto EducaDrones, que transforma drones em ferramentas tecnológicas de pesquisa que podem ser aplicadas na busca por pessoas desaparecidas ou ainda no auxílio do mapeamento de áreas de cultivo. O projeto transforma o aprendizado em experiências práticas e criativas, que preparam jovens para os desafios de um mercado cada vez mais digital. Confira mais detalhes na reportagem a seguir. O projeto EducaDrones é uma atividade que engloba diversos projetos de pesquisa. Nós temos estudantes da área das ciências agrárias, da área de tecnologia, que desenvolvem projetos utilizando drones como a tecnologia principal. E o nosso objetivo é justamente tornar a tecnologia dos drones mais acessível e mais popular. Então, nós temos hoje diversos setores da economia que já podem fazer uso do drone para diversas coisas, mas ainda não são amplamente utilizados. Hoje nós temos um grupo de aproximadamente 10 estudantes, do ensino médio, do ensino superior e dos diferentes cursos que a gente tem na instituição que desenvolve projetos utilizando o drone para alguma coisa. E a gente também busca desenvolver a tecnologia. Nosso objetivo não é só utilizar o drone que a gente já tem no mercado para atender determinada demanda. Nós também estamos desenvolvendo a tecnologia. A modelagem 3D, no nosso caso principalmente, é vital. Porque assim, quando a gente quer, por exemplo, o nosso frame, a gente consegue personalizar o nosso frame, a gente consegue adequar ele às nossas necessidades. Então, por exemplo, quando a gente tem o frame já produzido industrialmente, já pré-fabricado, às vezes a gente tem que lidar com um custo de importação, um custo maior e a gente paga também pela marca, não tem jeito. Então, quando a gente está aqui na modelagem, a gente, por exemplo, vai testar o drone, aí o drone teve algum defeito, bateu, quebrou o frame. A gente pode sempre remodelar, fazer de uma maneira melhor, melhorar a aerodinâmica, melhorar o tamanho, diminuir, aumentar. Então, a gente tem toda essa liberdade e também a gente, com o nosso filamento, que a gente vai compra e tudo, arrecada o dinheiro e investe, a gente consegue ter essas opções, esse leque de opções. Então a gente está sempre podendo tanto repor nossos frames quanto inovar também. Então os nossos alunos do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, eles estão trabalhando hoje muito focados em programar, em tornar os nossos drones mais autônomos, E a visão computacional é uma das ferramentas que eles estão utilizando para isso. Juntamente com isso vai vir também a inteligência artificial, que hoje já está aí, bastante presente no nosso cotidiano e que também vai estar presente
nessa tecnologia que é os drones. A programação é nada mais nada menos que uma série de instruções. Então, você tem um livro de receitas, você tem uma série de instruções. Então, o que a gente busca fazer? A gente pega essa série de instruções e orienta o drone a fazer aquilo. Então, se o drone precisar fazer uma busca, a gente vai declarar lá, faça uma busca com X, Y, Z valores. Então, com isso, a programação ela vai servir de ser como o cérebro do drone. Então, o drone ele vai tomar decisões dentro daquelas instruções que a gente passou. Nós aqui tínhamos um problema muito recorrente, que era de perder código, de um fazer um código, o outro não ficar sabendo. Então, a gente juntou todas essas funcionalidades que a gente tinha na nossa biblioteca, que a gente apelidou de Colibri CF. CF é para funções de código, em inglês. Então, tudo aquele código que a gente tinha, que era muito denso, que era muito complicado, a gente pegou e reduziu ele, deixou ele legível, deixou ele menor e agora a gente só precisa instruir o drone a fazer aquela função. Então, antes que demorava, por exemplo, um mês para fazer uma missão, a gente está demorando agora 2 semanas, 1 semana, e a gente já pode testar no campo, que economiza nosso tempo e recurso de drone também. Eu diria que o primeiro passo está na formação dos nossos estudantes, porque eles, desenvolvendo projetos de pesquisa, eles aprimoram o seu conhecimento sobre essa tecnologia e também despertam o desejo cada vez mais de tentar desenvolver alguma coisa. Então, eu acho que esse é o primeiro caminho que a gente busca logo de primeira acertar. E o outro caminho vem justamente com a empresa, com os produtores, né? Todos esses setores, seja o pequeno agricultor, ou a indústria, ou a empresa, eles precisam reduzir custos de produção, eles precisam acelerar a obtenção de um determinado dado, de um determinado produto, e os drones podem contribuir. Então, eu acredito que esses dois são caminhos, né, muito assertivos que o projeto Educadrone tenta buscar. Então, a gente está buscando justamente democratizar e levar esses projetos para atender determinadas situações desse mercado que possam gerar menor custo, que possam adiantar, acelerar as atividades, que possam tirar as pessoas, os funcionários de algum determinado risco. Então, os drones ainda podem ser muito utilizados. No próximo bloco, você vai ver que pesquisadores da Universidade Estadual da Paraíba desenvolvem ferramentas para identificar a presença de metanol em bebidas. O intervalo é rápido, a gente volta já. Na Universidade Estadual da Paraíba, em Campina Grande, pesquisadores têm desenvolvido tecnologias para identificar o metanol em bebidas alcoólicas. Essas pesquisas ganharam destaque durante o surto de intoxicações no Brasil. Como resultado dessas iniciativas, órgãos de fiscalização e defesa do consumidor passaram a utilizar kits desenvolvidos pela universidade, fortalecendo as ações de controle e prevenção de riscos à saúde pública. Acompanhe. A pesquisa iniciou em 2020 com foco no melhoramento da cachaça paraibana. A Paraíba é um dos maiores produtores de cachaça artesanal do país, cachaça de alambique, sobretudo o município de Areia, localizado no Brejo Paraibano. Desde 2020 a gente tem um projeto, né, aprovado junto à FAPESC, aqui no estado, para estudar a tecnologia da produção da cachaça. Desde o isolamento de leveduras, né, que faz o processo de fermentação alcoólica, até o envelhecimento da cachaça. Então essa pesquisa é um braço desse grande projeto. Dentre os desdobramentos desses estudos, foram desenvolvidas tecnologias para a identificação de substâncias como o metanol em qualquer bebida destilada. 162 amostras de cachaças, né, paraibanas, elas foram intencionalmente, né, adicionadas de contaminantes para nós desenvolvermos uma tecnologia capaz de identificar essas adulterações. Então esse estudo foi publicado em uma das revistas mais relevantes da área de química, a Food Chemistry,
E nós conseguimos, com esse estudo e com uma tecnologia que combina análise multivariada, né, e espectroscopia na região do infravermelho, classificar as 462 amostras com 97% de acerto. As análises dos dados coletados são feitas através de modelos matemáticos e inteligência artificial. A luz atingiu a amostra, que é a cachaça. Depois disto acontecer, as substâncias dentro da cachaça vão dar um sinal, uma medida de acordo com o tipo de substância que existe. E obtemos esses dados aqui apresentados, né? Depois disso, a mágica começa. Então, nós vamos fazer um tratamento matemático desses dados, gerando inteligência artificial para que, depois desse tratamento, nós consigamos ter uma resposta única e definitiva se o produto tem ou não tem metanol. Então, é matemática, é química e é física. São as três disciplinas juntas para nós conseguirmos obter um resultado final que possa garantir que o produto tem qualidade ou não. Então, nós apresentamos para o programa dizendo estas amostras não têm metanol. E estas têm. Olha o formato dessas amostras, o desenho que dá dos dados e olha das outras. A partir daí, o software, o programa já vai dizer se parece mais como não tendo ou tendo metanol. E aí vai sair escrito no display, digitado lá, a informação que contém ou que não contém. Uma outra tecnologia consegue detectar o metanol através da utilização de uma haste. A ideia é que nós consigamos empacotar os reagentes em um canudo biodegradável. Esse canudo ele atua como uma espécie de coluna cromatográfica, que seria um empacotamento de reagentes em uma mídia com uma porosidade. Quando ele entra em contato com a bebida, o fluido sobe por capilaridade, interage com os reagentes e ali dentro do canudo há uma mudança de coloração que é visualizada na parte externa do canudo. Na presença de metanol, ele muda de coloração. Então, esse outro teste seria um teste mais acessível, talvez para distribuidoras ou proprietários de bares, né, que poderiam receber um treinamento da universidade e adquirir esses testes para verificar se um lote ou se as bebidas que eles estão adquirindo têm ou não a presença de metanol. Essas pesquisas da Universidade Estadual da Paraíba ganharam projeção nacional durante o surto de intoxicação por metanol no Brasil entre os meses de setembro e novembro do ano passado, quando pelo menos 22 mortes foram confirmadas. As pesquisas seguem buscando formas de aplicação prática das tecnologias, como este kit que foi utilizado pelo PROCON e órgãos fiscalizadores da Paraíba para fiscalizar bebidas alcoólicas durante o carnaval deste ano. Você vai ver agora que pesquisadores da Universidade Federal do Maranhão e do Instituto Federal do Maranhão estão desenvolvendo ferramentas inovadoras para o mercado da moda. A pesquisa foca em soluções inclusivas que auxiliam na descrição detalhada de peças de roupas, facilitando o acesso de pessoas com deficiência visual à informação. As tecnologias buscam tornar a experiência de consumo mais autônoma e acessível, contribuindo para a inclusão e para a diversidade no setor da moda. A pesquisa nasceu da falta de acessibilidade sensorial na indústria da moda. E para mudar essa realidade, pesquisadores do Instituto Federal do Maranhão transformam etiquetas tradicionais em ferramentas de informação usando braille, texturas e QR Codes com audiodescrição. O primeiro símbolo indica que a temperatura máxima da água para a lavagem da roupa deve ser no máximo 30 graus Celsius. Primeiro, a motivação do trabalho, ele é desenvolvido dentro do campo do design inclusivo. O design inclusivo, ele considera a diversidade humana, E aí, o principal intuito dele é fazer com que as pessoas, eliminem as barreiras encontradas dentro da sociedade, faça com que a acessibilidade aconteça de forma plena, E aí, dentro do design inclusivo, existe a moda inclusiva que visa garantir o acesso, à vestimenta a pessoas e grupos que são marginalizados pela sociedade, como as pessoas com deficiência visual. Por isso, a gente faz esse estudo para fazer com que a peça estampada seja colocada de forma acessível para a pessoa com deficiência visual.
Todas as etapas são testadas junto a usuários com deficiência visual, garantindo que os protótipos respondam às necessidades reais de usabilidade, conforto e funcionalidade. Essa etiqueta aqui é um outro protótipo, ela apresenta a cor. A cor é uma das características menos acessíveis presentes na peça de vestuário. Então aqui a gente tem o relevo em braille, e aí a pessoa consegue ler. No caso aqui a gente tem a cor azul e ela foi feita com essa tinta puff em tecido, então ela é colocada com os pontinhos e a pessoa consegue ler a cor a partir desse relevo que está presente nessa etiqueta. A equipe também criou versões táteis que incluem todas as informações e orientações sobre a roupa. Esse primeiro protótipo que a gente fez são etiquetas de cuidado, que no caso aqui é a lavagem, aqui é o alvejamento e aqui é a secagem. E também a gente fez outros individuais, que aqui é de passagem, e aqui são geralmente uns cuidados específicos que a gente tem que ter com a peça, se ela precisa ser lavada a seco ou não. E esse QR Code aqui, ele tem audiodescrição. A inclusão é um assunto muito importante, não só para a academia, mas é um assunto importante para a vida de todos. E a pessoa com deficiência visual, ela tem direito, né, à escolha, tem o direito de ter autonomia na escolha do que vestir, né? Isso é uma questão de cidadania. E todo o trabalho também conta com a participação de jovens bolsistas de iniciação científica do IFMA. Aqui ganham experiência prática, aprendem a pesquisar e ajudam a impulsionar a produção de conhecimento. É algo de extrema importância a gente estar incluindo essas pessoas no mundo da moda, até porque a moda é uma identidade na vida das pessoas, então eu fico muito feliz de fazer parte disso. A expectativa é que as etiquetas tenham potencial para se tornar padrão em peças de vestuário, garantindo mais independência, expressão estética e participação social para pessoas com deficiência visual. A nossa intenção é chegar até a indústria, né? Nossa pesquisa é uma pesquisa aplicada, ela não tem a intenção de ficar só na academia. Nós estamos tendo ideias e vamos propor essas ideias, vamos levar essas ideias à indústria da moda, para que todos vejam, né, a necessidade de incluir as pessoas com deficiência visual. A perspectiva é contribuir para a moda inclusiva, né? A gente sabe que é um campo ainda emergente, que precisa de novas pesquisas para fortalecer isso, então a pesquisa busca construir esse fortalecimento dentro do campo da moda inclusiva e fazer com que a gente construa um mundo mais acessível e igualitário para todas as pessoas, e isso inclui as pessoas com deficiência visual. No próximo bloco, vamos revisitar pesquisas que fizeram a diferença no dia a dia das pessoas. O nosso próximo destino é o Sergipe. O intervalo é rápido, a gente volta já. Durante essa temporada, estamos revisitando algumas pesquisas já apresentadas em nosso programa. Hoje nós vamos mostrar que a Universidade Federal de Sergipe atua no desenvolvimento de estudos sobre doenças neurológicas. Entre eles, a aplicação do tratamento fisioterapêutico para o controle da enxaqueca. Os primeiros resultados obtidos são promissores. Vamos conferir. Eu já sinto enxaqueca já tem uns 10 anos, assim, só que nunca foi diagnosticada como enxaqueca, né? No Brasil, mais de 30 milhões de pessoas sofrem de enxaqueca. A doença é a sexta mais incapacitante do mundo. A enxaqueca geralmente é uma dor de cabeça pulsátil ou latejante, é uma dor que demora de 4 até 72 horas, é uma dor que piora com esforço físico, então a pessoa às vezes não consegue nem manter ali as atividades rotineiras porque a dor piora, e muitas vezes está aí com alguns sintomas associados, como a intolerância às luzes, sons e cheiros, e ainda pode apresentar náuseas e vômitos. Falar de enxaqueca é falar de uma gama infinita de possibilidades daquilo que pode estar acontecendo com os pacientes, né? São vários os tipos de dores de cabeça, são várias as causas de dores de cabeça e, acima de tudo, é preciso parar para entender o relato desse paciente, quais são os seus gatilhos, o que é um fator de exacerbação,
quais são os fatores que fazem com que a pessoa inicie uma crise, perdure numa crise. Um projeto inovador na área da fisioterapia aqui na Universidade Federal de Sergipe tem auxiliado o tratamento de pessoas com enxaqueca a partir da eletroestimulação. Aqui no nosso laboratório já tem outros estudos utilizando a eletroestimulação, a TENS, né, o famoso choquinho para muitos. E aí, pensando no mecanismo de ação da TENS, a gente criou essa hipótese de que a utilização da TENS em associação com um processo de educação em dor faria com que essas pessoas melhorassem os seus padrões relacionados à enxaqueca, que poderiam ser aí intensidade, frequência e duração das crises, além do impacto dessa dor na sua qualidade de vida. A pesquisa é feita com pessoas entre 18 e 50 anos, diagnosticadas com enxaqueca crônica por um neurologista. Então, as pessoas tendo esses critérios, elas são incluídas no estudo, passam por uma avaliação e, em seguida, a gente fornece 12 sessões de atendimento fisioterapêutico, no qual tem a aplicação da eletroestimulação junto com a educação em dor, na qual esses indivíduos eles recebem um e-book e semanalmente a gente discute sobre questões relacionadas à sua enxaqueca. Estou na 4ª sessão do projeto e aí melhorou bastante a questão da dor cervical. A frequência diminuiu muito. Então, antes eu tinha 2, 3 dias com dor e agora eu tenho poucas horas de um dia só de coisas que às vezes acontecem. Então, acordar um pouco mais tarde é um gatilho, mas não dura mais como durava, tipo 2, 3, 4 dias. Tudo isso já é uma melhora. Muitas vezes não é nem com relação só à dor, mas a pessoa começou, né, iniciou a atividade física, o exercício físico após passar aqui por o nosso protocolo, porque antes as pessoas não conseguiam estar sempre fazendo o exercício, a gente sabe que o exercício é um padrão ouro para o tratamento da dor. Então, são de diversas formas, cada pessoa ela responde de uma forma. É incomum ainda na prática clínica, principalmente do fisioterapeuta, que a gente tenha essa amplitude de atuação junto a esses pacientes que têm dor de cabeça. Falar de assistência fisioterapêutica ao paciente que tem dor de cabeça é falar de uma grande possibilidade de uma inovação na área clínica, principalmente quando a gente considera que a dor de cabeça, em geral, independente da sua classificação, é a segunda dor crônica mais prevalente no Brasil e no mundo. Com os resultados da aplicação do tratamento fisioterapêutico, o objetivo é fazer a ciência avançar sobre o tema, gerando também qualidade de vida para a população. Desenvolver projetos na área de dor de cabeça, promovendo assistência fisioterapêutica no nosso estado. Nós somos o único grupo hoje no estado de Sergipe que atua no âmbito da pesquisa e da assistência clínica junto aos pacientes com dor de cabeça, é falar de uma prerrogativa muito importante para abrir, inclusive, uma área de atuação da fisioterapia no estado, disseminar essa área e gerar oportunidade para os pacientes. É a devolução realmente da qualidade de vida. É que essas pessoas elas comecem a entender o que elas têm e que elas comecem a aplicar os conceitos e tudo que a gente passa aqui para elas no dia a dia, a fim de evitar gatilhos, a fim de saber lidar melhor com sua dor e, consequentemente, conseguir participar de atividades de lazer, atividades sociais e, muitas vezes, até atividades relacionadas ao trabalho. O Universiência de hoje fica por aqui. No próximo programa, traremos mais pesquisas inovadoras para a gente conhecer o que tem sido produzido nas instituições públicas de ensino superior nordestinas. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, envie um e-mail para universiencia@uesb.edu.br que a gente te responde em um próximo programa. Obrigado pela sua companhia. Até mais.